Meu esposo, meu amor, quem não está acostumado ainda se assusta, né? Mas eu amo ele sabe. Mas é love, é muito love. Eu só vou profetizar algo na vida de vocês. Eu não sei quem, eu não sei se é online, mas o Senhor está mandando dizer que tem ressurreição de casamento. Sabe aquele casamento que você acha que acabou? Meu Deus! Aleluia! Deus está mandando falar. O Senhor tem casamento. Mas não é casamento de quem não era casado e ia casar. Não. É casamento de quem era casado, separou por alguma situação. Eita, é forte. Eu e o apóstolo Douglas ficamos 6 meses separados, divorciados no papel. Deus fez a gente casar novamente. E é nesse nível, O Senhor tem casamento, ressurreição de casamento. Ressurreição. Conta os dias que o Senhor vai te mostrar o sinal do favor dele para a tua vida. Eu sou profeta de Deus, eu estou falando sério. Eu não ia falar isso à toa, não. Eu fiquei ali ainda perguntando assim, eu falo, não falo, falo. Você falou, fala, tu é profeta? Você vai dormir e ficar doente? Não, entrega o que eu estou mandando e pronto. Amém, apóstolo? Glória a Deus. Paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite você que nos assiste pelas redes sociais, por todo o Brasil, pelo mundo, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um em nome de Jesus. E quero que você abra rapidamente a tua Bíblia no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, lá no capítulo 11. Eu estava orando, Deus me deu uma palavra, né? E todos nós sabemos que Deus, né? O relacionamento, na verdade, dízimo e oferta é relacionamento com Deus, né? Dízimo e oferta não é dinheiro, não é só pedir dinheiro, é relacionamento com o homem, porque todos os homens na Bíblia, eles tiveram um relacionamento com Deus através de uma oferta, através de uma entrega. Então não existe relacionamento sem entrega, não existe isso, sabe? O relacionamento com Deus é uma via de mão dupla. Não existe. Deus, ele nunca vai se relacionar com quem não quer se relacionar com ele, né? A Bíblia, ela foi escrita para todo homem na terra. Mas todo homem na terra aceita Deus? Sim ou não? Não. Você pode ver que a maioria da humanidade, ela rejeita a palavra de Deus. Por isso que existem milhares de religiões, né? Se a pessoa segue uma religião, porque ela não aceita o cristianismo. Se ela segue determinada religião, porque ela não serve o Deus da Bíblia, ela serve outros deuses. E ela vai se relacionar com o Deus dela através de ofertas também. A gente vê aí, né, quantas pessoas que pagam milhares de reais para fazer oferendas, para fazer... porque a oferta é uma oferenda. Oferenda é uma oferta. Entrega uma oferta a deuses, né? Para quê? Para habilitar aquele Deus na vida daquela pessoa. Então, a única coisa que o Senhor, ele proporciona de graça para nós é a salvação e a sabedoria. A Bíblia fala que o Senhor, né, dá de graça a salvação. Ele dá de graça para o homem a salvação, para o homem aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E a Bíblia fala que a sabedoria, né, quem pedir, ele a concede. Mas até a sabedoria você tem um trabalho para você buscar. Há um trabalho de busca. Lá no livro de Eclesiastes, né, tem esse relacionamento com Deus. Ó, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Quem já jogou pão na água aqui? No rio. Não na água normal, no rio, né? Você pode ver, se você lançar um pão lá, o que vai acontecer? Ele vai inchar. Se nenhum peixe for lá comer, ele vai, depois de umas horas, ele vai desmanchar. Só que essa linguagem aqui é uma linguagem espiritual, não é um pão físico. Porque se você lançar um pão físico, você não vai encontrar ele. Aqui a Bíblia fala que depois de muitos dias, você vai achar. Se você lançar um pão físico, você não vai encontrar nunca mais ele, porque ele vai dissolver na água. Só que aqui há uma condição. Para você achar, você tem que lançar. Se você lançar, você não acha. Sim ou não? Não é verdade? Então com Deus é assim.
você só vai ser achado do Senhor se você buscar Ele. Se você não buscar, você não é achado. Deus é um Deus condicional, né? Deus ele tem condições, sabe? Deus não é um Deus de troca, ele é um Deus condicional. Se você busca, você tem. Se você não busca, você não tem. Por quê? Porque não é todo ser humano que aceita. Não é todo ser humano que busca Deus. Amém? Então, muita gente fala assim, eu vou ser abençoado. Se você obedecer a palavra, você vai. Se você não obedecer, você não vai. É assim. Infelizmente, as pessoas não entendem a questão, né? Olha só, reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes o que sobrevirá sobre a terra. Estão vendo aí as desgraças acontecendo, as catástrofes. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então a sua oportunidade chama-se hoje para você repartir, né? Aí ele continua assim, ó, estando as nuvens cheias. Pode baixar o volume do celular, por favor? Estando as nuvens cheias de chuva, derramam sobre a terra, caindo a árvore para o sul, né, ou para o norte. Por favor, desliga o som. No lugar em que a árvore ali cair, ficará. Quem observa o vento, olha só, quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não cegará. O que é cegar? Cegar é a colheita. Então o que ele quer dizer aqui? Se você ficar parado olhando para o tempo, né, literalmente, olhando para as nuvens, olhando para o tempo, você não vai colher nada, porque você tem que semear. Quem não semeia não colhe. Isso é princípio espiritual. Por quê? Lá em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 6, ele fala, o apóstolo Paulo diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça praticamente o que todas as coisas boas que o instrui, né? Ele segue aqui dizendo: de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. O que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Então, a semeadura ela tem duas condições: ou você semeia na carne, ou você semeia no Espírito. E a gente vê muitas pessoas colhendo na carne destruição, né? Dor, né? Divisões, destruições. Por quê? Porque ela semeia na carne. Se a pessoa ela odeia a outra, ela vai colher o quê? Ela vai colher ódio. Se ela semeia, né? Porque aquilo que nós fazemos, o que nós falamos, as nossas atitudes, elas são condicionadas aqui, a semeadura. E ele continua dizendo aqui, ó: assim como tu não sabes o caminho, vou pular aqui para vocês, ó, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retenhas a tua mão, pois não sabes qual das duas prosperará, se essa ou se aquela, ou se ambas igualmente. Então aqui é uma condição que Deus ele fala para você não parar de semear. Ele fala aqui, ó, em dois tempos: de manhã semeia, à tarde semeia, porque você não sabe qual semente vai vir primeiro, ou qual, né, delas vai brotar. Então a semeadura era uma lei espiritual. Então é necessário que nós semeamos, porque Deus ele é condicional. Amém? Quando a pessoa é ofertante na casa de Deus, o que acontece? As janelas do céu se abrem na casa do Senhor, né? E hoje em dia a gente vê, infelizmente, muitas pessoas desconstruindo a Bíblia. A pessoa entra lá numa rede social e ela quer desconstruir a Bíblia. Ela quer falar que o dízimo é do Velho Testamento, que isso e aquilo não é, né? Só que a Bíblia fala que a palavra de Deus era toda inspirada pelo Espírito. Então não tem essa de Velho e Novo Testamento. Há essa divisão para quê? Para que nós possamos nos localizar na palavra. Porque a palavra toda, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então, o que é necessário fazer? Necessário que você que é um crente maduro, você que entende a palavra, você tem que ser dizimista. Por quê? Porque a Bíblia ela garante que ela vai repreender o devorador. E o Senhor, a seu tempo, vai abrir janelas dos céus. Então você tem que ser uma pessoa que é dizimista, uma pessoa que tem um entendimento. Por mais que teólogos, por mais que pessoas aí, né, do meio aí, queiram desconstruir a palavra, e você tem que ser uma pessoa ofertante. Porque quando você semeia na terra, qual que é a terra que vai frutificar? A terra espiritual. Quando você entrega a tua semente, aquilo que Deus propõe no teu coração, sabe o que acontece? Ele vai derramar seu tempo. Essa semente ela vai brotar no teu coração. Agora, apóstolo, mas
E se eu não dar oferta? Você não é obrigado a dar oferta, mas também Deus não é obrigado a te abençoar. Deus não tem a obrigação, entendeu, de abrir a janela do céu sobre a tua vida. Isso é palavra. A gente não podemos ser hipócritas e falar assim, o Senhor vai abençoar você, né? E você é aquela pessoa que não faz absolutamente nada. Você é aquela pessoa que está me assistindo na rede social. Você não vem para a igreja, você não toma ceia, você não entrega oferta, você não faz absolutamente nada e fala que quer que Deus te abençoe. Deus não vai te abençoar, porque existe uma condição. Deus, ele é condicional. Deus, ele vai te abençoar quando você começar a ter um relacionamento com ele, né? Como que Abraão começou a ter relacionamento com Melquisedeque? Ele falou, de tudo eu te darei o dízimo. E o dízimo, ele é antes da lei, né? O dízimo, ele não é da lei, ele foi prescrito posteriormente. E Jesus Cristo não aboliu a lei. Aliás, o próprio Deus não aboliu as ofertas da lei. Então é necessário que você entregue a oferta, porque a oferta, ela é relacionamento com Deus. A pessoa que não oferta e não dizima, ela não tem relacionamento com Deus. Ela pode vir 20 anos na igreja, mas se ela não é ofertante, ela não tem comunhão com Deus. Ela não tem vínculo, ela não tem relacionamento com Deus, porque tudo parte do princípio de ofertar. Tudo parte do princípio da entrega. Amém? Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Aquela pessoa que ora, que jejua, né, que busca na presença do Senhor, ela vai receber de Deus ou não vai? Sim ou não? Sim. Agora aquele camarada que só vem na igreja, senta na cadeira, ouve, não faz absolutamente nada, o cara não lê Bíblia, não ora. Deus vai se apresentar a ele? Sim ou não? Não. Deus, ele é condicional. Ele vai se relacionar com você se você se relacionar com ele. A Bíblia fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Né? E quem busca de coração, entendeu? Ele entrega tudo. Ele não é a pessoa que entrega apenas dinheiro. Ele entrega como oferta a vida dele. Ele entrega como oferta, sabe, o seu relacionamento, o seu tempo com o Senhor. Ele separa tempo para Deus, né? Ele separa oferta monetária para Deus. Ele oferta a sua presença pessoal no Senhor. E hoje a gente vê aí, uma geração, a pior geração que tem nos últimos tempos, uma geração que não está nem aí com nada, né? Que prega um monte de abobrinha nas redes sociais e quer desconstruir princípios bíblicos e acha que Deus vai abençoar eles. Eles estão redondamente errados, porque Deus, ele segue o preceito da palavra. Ele não vai abençoar aquele que vai alterar a palavra, porque em Apocalipse se fala que aquele que tirar, né, uma vírgula na palavra tem condições, e quem acrescentar vai ter também condições. Então, eu quero convidar você esta noite, você que me assiste nas redes sociais, a gente vai ter lá a nossa chave Pix. Nossa chave Pix é 712.doi@gmail.com, vai estar na descrição, amém? Você que está aqui presente, temos aqui os QR Codes nas paredes, nas laterais. Você pode virar o teu celular, né, e fazer a tua oferta se você assim desejar. Então, entrega a tua oferta, entrega os envelopes para quem desejar. Você que deseja, levanta a tua mão, pega um envelope por gentileza, amém? Entrega uma oferta ao Senhor, tenha um relacionamento com Ele, né? Tenha uma experiência com o Senhor. Às vezes você fala assim, mas como que eu faço isso? Você vai orar e Deus vai falar para você o que você vai entregar de oferta, amém? Então fique de pé em nome de Jesus. Você que está aí nos assistindo, amém? Faça a sua contribuição, faça suas doações também. Nós estamos arrecadando doações para nós enviarmos nossos parceiros que vão estar levando de carreta lá para o Rio Grande do Sul. Então, nosso ponto de arrecadação de água potável, alimento não perecível, remédios e roupas. Você pode estar trazendo e nós vamos estar providenciando o envio desses alimentos. Isso também é oferta. Quando você se compadece do próximo, quando você sente a tua dor, porque pode ter um familiar teu lá morrendo. Quando teve a catástrofe lá na... Como é que chama para ela? Não, São Sebastião. São Sebastião, minha esposa tem parentes lá. O sobrinho dela quase morreu na enchente lá. E eles perderam tudo. Perderam a casa, perderam tudo. Isso dói, sabe? Quando você tem um parente numa região de catástrofe. Então, quantas pessoas... 2 colaboradores nossos de empresa que enviaram 2 carretas lá para Rio Grande do Sul. E teve pessoas aqui também, né, que vão precisar se transpor, também que doaram bastante água. Glória a Deus. Vamos doar, né? Para a gente pegar e levar lá para amém. o pessoal de Itália. Então,
Então, se sensibilize. Amém? Não é para mim. Não é para mim. É para aquelas pessoas. Nós vamos enviar, nós vamos direcionar para as pessoas, né, que vão fazer o transporte de forma correta. Amém? Feche teus olhos. Levanta a tua mão. Se é você que não entregou a tua oferta, põe a tua mão no coração em nome de Jesus. Amém? E faça um propósito com Deus. Entregue uma oferta ao Senhor. Que Deus, porque isso é relacionamento. Amém? Quem é convertido, quem é servo de Deus, tem relacionamento com o Senhor. Senhor, nós consagramos, Pai, cada oferta, cada dízimo, cada um que está aqui esta noite, Pai, que está entregando, Pai, voluntariamente a sua oferta de coração, né? E nós consagramos cada um, Pai, que o Senhor venha derramar sobre os ofertantes, sobre os dizimistas, Pai, as janelas do céu, sobre cada um, Pai. Que o Senhor venha, Pai, realizar o desejo do coração de cada servo teu, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, aplauda o Senhor. Pode recolher as ofertas, por favor. Em nome de Jesus Cristo. Quero chamar aqui o pastor Robson, por favor, pastor. Em nome de Jesus. Aqui. Glória a Deus. Em nome de Jesus. E hoje é o último dia da campanha Isaías 61. Em nome de Jesus. E o pastor vai fazer esse fechamento da campanha. Estenda as mãos aí. Estamos orando pelo preletor esta noite. Senhor, nós consagramos a Ti, Pai, esse tempo, Pai, esses breves momentos da palavra. Tu venha usar a vida do Teu Filho, Pai, com poder e autoridade, em nome de Jesus Cristo. Usa o Teu Filho, Pai, na Tua unção, no Teu poder, em nome de Jesus. Amém? Salve a igreja, com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Motivo de alegria voltar mais uma vez. Estou feliz, amém, de fazer a vontade do Senhor. O Senhor é bom e a terra está cheia da sua glória. E o povo que adora Ele também está cheio da sua glória. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, pegue sua Bíblia em nome de Jesus. Abra comigo no livro de Isaías, capítulo de número 61, depois no capítulo de número 6. Capítulo de número 61, já vou estar dando isso a leitura aqui, diz: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, e proclamar liberdade aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e no dia da vingança do Senhor Deus, a consolar todos os que choram, e pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. E eles serão chamados carvalhos da justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Só até aqui. Amém? Agora o capítulo 6 de Isaías. Já está ali. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque os meus olhos, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Fala para o seu irmão: Deus conta contigo.
Fala para ele não errou quando te escolheu, quando te chamou. Glória a Deus. Queridos, o livro que lemos é o livro do profeta Isaías. É um livro muito poderoso. Haja vista que o capítulo de número 61 que lemos, o texto vai dizer que o Espírito do Senhor esteve sobre mim. Por quê? Porque Ele me ungiu para pregar as boas novas. Observa o que disse Isaías, quando Deus disse a ele: e agora quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. O capítulo de número 61, quando diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, lá na frente, muitos anos depois, Jesus passa às margens do Rio Jordão, e então ele entra nas águas, é batizado por João Batista, e depois que ele é batizado por João, ele sai das águas. O evangelista Lucas diz que ele pôs-se a orar, e quando ele começou a orar, o céu se abriu. Fala para o seu irmão: o céu só se abre para quem ora. O céu se abriu, e quando o céu se abriu, Deus, sentado no alto e sublime trono, olhou para a terra e anunciou para o céu, anunciou para a terra, anunciou para o inferno e disse: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazio nele, em quem eu tenho contentamento nele. E o contentamento de Deus para aquele que foi ungido pelo Espírito Santo no Rio Jordão foi deserto, porque servir a Deus não é mar de roça. Agora, voltando ao livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Este tempo é um período em que a nação de Israel, o povo de Deus, não adora mais o Senhor, deixou de ir para os templos cultuar a Deus, sacrificar diante do altar, queimar o incenso diante do altar. O povo já perdeu o prazer pela palavra de Deus. Agora o povo está transgredindo a lei. O povo está violando a palavra do Senhor. Isaías se encontra em um momento muito difícil da sua história, muito difícil da sua vida, porque Isaías, quando olha para o templo, quem entrava no templo não entra mais, quem adorava no templo não adora mais. E a ordem de Deus para a nação de Israel, quando livrou Israel das mãos de Faraó, tirou Israel do Egito, fez passar pelo Mar Vermelho, o pé estava enxuto e nem sequer de barro melou, porque ele soprou os ventos e abriu o mar. Todo aquele que passou pelo mar cantou o hino da vitória, porque todo aquele que recebe vitória de Deus tem motivos para adorar. Tem motivos para adorar. O que me chama a atenção é que quando Deus tirou o povo do Egito, da casa da escravidão, os magos do Egito, olhou para Faraó, olhou para todo o Egito e disse: olha, 3 milhões de pessoas receberam libertação, 3 milhões de pessoas receberam livramento. Deus mudou a história de 3 milhões de pessoas. Pastor, como? Os magos do Egito, quando olhou para Faraó, disse assim: olha, foi apenas o dedo de Deus, foi apenas a ponta do dedo de Deus que fez tudo isso. Fez o quê? Mudou a história. De quem? De 3 milhões de pessoas. Foi apenas o dedo de Deus que deu livramento para 3 milhões de pessoas. Olha o que o seu Deus faz. Olha o que o meu Deus faz. Apenas com a ponta do dedo, Ele mudou a história de 3 milhões de pessoas. Agora imagina o que este Deus não faz. Se Ele colocar a palma da sua mão, se Ele colocar toda a sua mão na sua história. Pastor, o que Deus vai fazer se Ele colocar a mão na minha história? Se Ele colocar a palma da mão sobre a minha história? O que Ele vai fazer eu não sei, mas eu posso te garantir que o que Ele vai fazer é coisa muito grande.
que você não vai acreditar. É coisa muito grande que o teu vizinho não vai acreditar. É coisa muito grande que o teu amigo não vai acreditar. É coisa muito grande que ninguém vai acreditar. Você vai duvidar. É o que Deus vai fazer se Ele colocar a palma da sua mão sobre a sua história. Pastor, e se Ele colocar a palma da minha mão sobre a minha história e fazer coisa grande que eu não acredito, que o meu vizinho duvida, o que eu devo fazer? Corra depressa, porque a ordem para aquele que recebe vitória é adorar a Deus. Quando Deus tirou a nação de Israel do Egito, Deus olhou e falou assim: olha, eu te vejo como a menina dos meus olhos. Eu sou o seu esposo. Eu sou o seu rei. Vocês devem adorar somente a mim, buscar a minha face, orar somente para mim, se dobrar diante de mim. Não deve adorar outros deuses. Esta foi a ordem de Deus. Pois bem, o tempo passou. A presença do Senhor era tão grande que Deus tinha que estabelecer um limite para a nação de Israel. Deus tinha que dividir os povos. Mais tarde vem a era do templo. Deus se manifesta no templo. A glória é tão grande que quem está dentro não sai para fora. A glória é tão grande que quem está fora não entra para dentro. Deus sentado no trono, vendo a igreja adorando o seu nome. Agora o Senhor não vai ficar de fora do culto, porque culto sem Deus não é culto. Culto sem Deus não passa de movimento vazio. Deus sentado no trono desce na terra, no propiciatório do templo, e a presença dele é tão grande que quem estava em pé cantando não canta mais, quem estava em pé marchando não marcha mais, quem estava em pé correndo não corre mais, quem estava em pé transmitindo as leis não está mais. Por quê? Porque quando a glória de Deus desce no propiciatório do templo, quem está em pé cai, não consegue suportar o peso da glória de Deus. Pastor, e depois que caía, o que acontecia? Levantava totalmente transformado pela glória de Deus. É isso que acontecia. E Deus disse: me adore. A ordem só era essa: me adore. É por isso que muitos adoravam com força, tocavam com força, clamavam com força. Pois o tempo passou e agora o povo desanimou. Quem não lembra, 30 anos atrás, 40 anos atrás, as igrejas eram muito cheias. Tinha que sair 15 minutos mais cedo de casa para conseguir pegar um banco para sentar, porque se chegasse em cima da hora, ou 2 minutos atrasado, e assistir o culto de pé e do lado de fora. E quando acabava o culto, quem não tinha carro escolhia o carro que queria ir para o monte, porque os crentes não tinham pressa de ir para casa. Quando estava acontecendo o culto, já vinha um dando um recado: ó, fulano vai para o monte aí, tamo junto, e o outro, tamo junto também. A ordem era essa: me adore. E quando acabava o culto, era muitos irmãos indo para o monte. Quando descia, o peso da glória de Deus era tão grande que demônio caía. Não precisava nem irmão olhar para ele. Era assim, mano. Tá bom tudo isso. O povo desanimou. Isaías está vivendo um período em que a nação não quer mais buscar a presença de Deus. E qual é o período que estamos vivendo? É um período que o povo também não quer mais buscar a presença de Deus. Fala para o seu irmão assim: a sua decisão vai te custar um preço muito caro. Vai te custar um preço muito caro. A sua decisão vai te custar um preço muito caro. Quando Isaías vive neste período, a esta altura ele perde o seu parente, o rei Uzias. O rei Uzias era um homem, um rei que tinha o coração no Senhor, cresceu em força, em soberania, cresceu em glória, cresceu em fama, ajuntou tesouros, também fortificou seu reinado, abriu cisternas para ajuntamento de águas, fortificou seu exército, criou muitas armas para o seu tempo de reinado. Só que a soberba subiu, ele foi para o templo, queria queimar o incenso diante do altar. Aparece um sacerdote por nome Azarias,
com 400 sacerdotes à sua retaguarda, para intervir a atitude do rei. Diz a ele que esta função não lhe cabe e que somente a eles foram dada por Deus esta função. O rei não quer saber, ele quer queimar o incenso, quer fazer que nem Saul, sacrificar diante do altar. Algo que não é para ele fazer. Pois bem, é acometido de uma lepra, sai do templo, vai para casa, o tempo passa e ele morre. É o ano da morte do rei Uzias. Isaías está vivendo um período que o povo desanimou. Agora ele vive um período que ele perdeu alguém. E o tempo para ele é um tempo de prova. O tempo para ele é um tempo de choro. O tempo para ele é um tempo de angústia. É um tempo de lágrimas. É um tempo de pranto. É um tempo de sofrimento. Este tempo é o tempo para Isaías. Um tempo em que o declínio espiritual está quase lhe afetando. Um tempo em que não se vê mais a glória de Deus se manifestar. Um tempo em que muitos estão morrendo sem a presença de Deus, inclusive o seu tio. Esse tempo é difícil. É o tempo da amargura. É o tempo aonde ele não pode mudar o tempo. Ele tem que aceitar os tempos, porque cada dia tem o seu mal. Agora olha que interessante. No dia da prova de Isaías, no auge da sua perda, da sua angústia, no auge das suas lágrimas, no auge em que ele está passando por uma crise, em que ele está passando por um momento difícil, em que o cinto aperta, em que ele olha para a esquerda é prova, para a direita é prova, ele vai para trás é prova, para frente é prova, para onde ele vai? Prova. Para onde ele vai? Prova. Para onde ele vai? Prova. Ele tomou uma decisão. Fala para o seu irmão, você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar. Imagina para ele falar assim, você já tomou uma decisão certa hoje. Sabe por quê? Porque no ano da prova, Isaías falou bem assim, em casa eu não fico. Em casa eu não fico. Ele se levantou. Ele se colocou de pé. Ele se prontificou. Ele se colocou na posição. Ele se colocou na postura. Ele se ergueu. A prova não manteve ele caído. Ele se disponibilizou para buscar a presença de Deus. Aonde? Na casa do vizinho? Não. Nas festas solenes? Não. No aniversário de um parente? Também não. Em um parque de diversão? Também não. Ele se disponibilizou e foi para onde muitos não queriam mais. Para onde, pastor? Foi para o templo. O ano é da prova e ele foi para o templo. O ano é da luta e ele foi para o templo. O ano é da perda e ele foi para o templo. O ano é da angústia e ele foi para o templo. O ano é um ano difícil e ele foi para o templo. O ano é um ano que as coisas apertou em casa, mas ele não ficou em casa, ele foi para o templo. O ano é um ano aonde as coisas não estão tão claras, mas ele se levantou, se ergueu e foi para o templo. E nessa noite eu estou pregando para quem está na prova. Já sou o primeiro, se der o segundo, levanta a mão. Mas tu tem casa, eu vim para a casa de Deus. Aleluia. Ele se levantou, se firmou sobre os seus pés e foi para o templo. E quando ele chega no templo, quem é que está na prova e olha para cima? Quem é que está na prova e tem disposição para andar de cabeça erguida? Quem é que está na prova e tem disposição para sorrir? Quem é que está na prova e aceita a brincadeira de alguém? Quem é que está no auge da sua prova e anda de cabeça erguida? Tem muitos que estão na prova e quando chega na igreja fala bem assim, olha, eu estou numa prova que hoje eu não quero ler com ninguém. Eu vou lá para o último banco, você sentar na última cadeira e tomara que quem estiver na direção do trabalho me erra. A ordem de Deus é assim, olha, me adore, me adore. Ezequiel capítulo de número 46. Sabe o que Deus falou para Ezequiel? Ezequiel, todo aquele, já sou o primeiro, se tiver o segundo, levanta a mão. Todo aquele que entrar no templo pela porta do sul e me adorar dentro do templo, quando ele sair, eu, o Senhor, sairei com ele. E ele não vai sair pela porta que ele entrou.
ele vai sair pela porta do norte. Por quê? Porque quando Ezequiel olhou na direção do norte, ele fala: eu vi a glória de Deus. Aleluia. Ezequiel está onde, pastor? Na Babilônia. Na prova. Preso. Sem liberdade. Mas ele está olhando para cima. Aleluia. E ele fala: eu vi a glória de Deus. Ezequiel viu alguém assentado sobre o trono. Fala para o seu irmão: quem está sentado no trono é o teu Deus. Me ajude a pregar e falar assim: olha, sabe por que o teu Deus está sentado no tempo da tua prova? Fala para ele aí. Sabe por que teu Deus está sentado no tempo da tua prova? Porque quem está sentado está despreocupado. Você está preocupado para lá e para cá, mas Deus está despreocupado. Ezequiel está no assentamento do rio da Babilônia. O lugar é impropício para Deus manifestar sua glória. Ele não pode cantar ali. Ele está ali cativo, preso, humilhado. Mas ele está olhando para cima. Porque a visão de homem e mulher de Deus no tempo da luta é para cima. Ele fala: eu vejo a glória de Deus. E quando a glória se aproxima, sabe o que Ezequiel fala? Eu vejo um trono. E aquele que está no trono sentado, ele é semelhante a um arco que aparece em dias de chuva. É o seu Deus. Daniel está na Babilônia. Daniel está na Babilônia. Lugar inapropriado para se manifestar a glória de Deus. Mas quem ergue a cabeça no tempo da prova, até dormindo, ele anda de cabeça erguida. Glória a Deus. Por que, pastor? Porque Daniel, no capítulo 7, deu sono, foi para o quarto dormir, deitou a cabeça no travesseiro, se enrolou e teve um sonho. No sonho ele fala: eu vi tronos postos no céu. O tempo é de prova. Mas ele fala: aquele que estava sentado no trono, as vestes eram brancas, o cabelo era branco como a lã e como a neve, e milhões de anjos estavam diante dele, e milhões de milhões o servia diante dele. O tempo é da prova, mas aquele que está sentado está despreocupado. Glória a Deus. Não foi só Ezequiel e Daniel. Zacarias capítulo 3. O tempo para ele é de julgamento, é de acusação. O tempo para ele é de oposição, é de levante. O tempo para ele não é um tempo muito fácil. E Zacarias tem uma visão. E na visão ele vê o trono de Deus. Quem está sentado no trono é o próprio Deus. O tempo é tempo de acusação. Mas o Senhor se levantou para defender alguém. O sacerdote Josué. O Senhor esteve ao lado dele. O tempo é de prova. E aquele que está sentado está despreocupado. Só que também não foi só Zacarias que viu Deus sentado no trono. Não foi só Daniel que viu Deus sentado no trono. Não foi só Isaías que viu Deus sentado no trono. Agora também Estevão está sendo apedrejado. Estão querendo destruir o seu ministério, levantando opositores para lhe acusar. E mesmo diante de tamanhos apedrejamentos, pedras de vários tamanhos, ele não olha para baixo. O tempo é de acusação para ele. O tempo é de levante. Estão querendo matar o seu ministério, mas só sabe como que Estevão está? Assim. Glória a Olha, Deus. olha para cima. Olha para cima. Aleluia. Estão querendo te matar? Olha para cima. Te apedrejando? Olha para cima. Colocando caráter que não é teu? Olha para cima. Aleluia. Estão tentando destruir teu ministério? Olha para cima. As pedras estão vindo? Olha para cima. O levante vem de toda direção. Olha para cima. Oh, glória a Deus. As pedras vinham. E Estevão falava: as pedras estão vindo, mas eu estou vendo o céu aberto. Aleluia. As pedras estão vindo, mas eu vejo o Senhor assentado no trono. Glória a Deus. Eu vejo o Senhor assentado no trono. Glória a E Deus. quando Isaías entra no templo e ele olha para cima, ele fala: eu vi o Senhor. Fala para o seu irmão bem assim: olha, o tempo é de prova. Mas quem olha para cima não vê prova.
vê o Senhor. A prova te desespera, mas Deus está despreocupado, está sentado no trono. Isaías olha para cima e ele fala: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Olha a expressão de Isaías: sobre um alto e sublime trono. Isaías fala que o trono é alto, sobre um alto e sublime trono. João em Apocalipse 20 fala: eu vi um grande trono e aquele que está sentado no trono. Até a terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles no céu. A expressão alto e sublime trono, a expressão eu vi um grande trono, revela nossa pequenez diante do nosso poderoso e grande Deus, mediante a nossa prova, porque maior do que a tua prova é o Deus que vai se revelar no tempo da tua prova. Maior do que tua prova é o Deus que vai se manifestar no tempo da sua prova. Aleluia. Fala para o seu irmão: Deus conta contigo. Deus conta contigo. Você vai passar processo para Deus te chamar, sabe para quê? Para as boas novas, para pregar o evangelho. Para passar muito processo. Para pregar o evangelho tem que passar processo. Tem que sentir na pele. Como que você vai fazer a obra de Deus se você nunca apanhou? Se você nunca foi amassado, humilhado? Como que você vai fazer a obra de Deus? Deus é forte, hein? É necessário passar por processos para fazer a obra de Deus. Deus sabe. Fala, você não pegou aí? Deus sabe. O ano é da prova. Ele fala: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A aba das suas vestes enchia o templo. Olha que Isaías fala: a aba das suas vestes, a orla, o séquito, enchia o templo. E quando eu olho, eu vejo Jesus lá fora, não no templo, mas lá fora, com a orla das suas vestes, curando. Glória a Deus. Jesus é assim, olha: quem toca na orla dele é curado. E todo aquele que toca na orla, o desejo é saltear e ir para dentro do templo. E quem vai para o templo, Deus já está esperando. E quando Deus espera, eu imagino Deus falando assim: olha, se a orla do meu filho curou, a minha orla vai encher. A orla do Senhor encheu o templo. Porque Deus, para encher você, Ele não precisa descer do trono. Para mudar a tua história, Ele não precisa descer do trono. Para fazer acontecer o movimento na tua vida, Ele não precisa se levantar do trono. Sentado Ele faz, porque Ele é Deus. Glória a Deus. A orla das suas vestes enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Olha que interessante isso. Jesus estava lá nesse dia. Jesus estava lá nesse dia, como o verbo de Deus. Ele estava lá, como o verbo de Deus. Por que Deus fala bem assim? E agora, quem eu enviarei? É porque quando ele falou assim, ele perguntou para mais alguém. Ele perguntou para o verbo: quem eu enviarei? Ele olhou para o Espírito Santo: quem eu enviarei? Ele olhou para os anjos da eternidade: quem eu enviarei? Jesus estava lá. E quando Isaías olha para cima do trono, ele vê que tinha serafins. E os serafins são seres de fogo, flamejantes. Eles são seres de adoração a Deus. Aleluia. São seres de adoração a Deus. Aí Isaías fala bem assim, olha: cada um deles tinha 6 asas. Quantas asas? 6. Com 2 cobria o rosto. E cobriu o rosto na presença de Deus. Fala de adoração. Com 2 cobria os pés. E cobrir os pés na presença de Deus. Fala de adoração. Com 2 voavam. E voar com 2. Fala de serviço. Olha que coisa interessante. O maior número de asas eles usavam para adorar a Deus. Porque na adoração dos serafins, eles priorizavam mais a adoração do que o serviço. Fala para o seu irmão: serviço qualquer um faz. Fala para o seu irmão: servir água qualquer um serve. Varrer a igreja qualquer um varre. Fala para ele: eu quero ver adorar. Aleluia. Eu quero ver adorar. Glória a Deus. Aleluia. Adorar. E se você ler na
Bíblia não existe seres do céu que voam mais alto do que os serafins. Eles são os únicos que voam mais altos, acima do trono. Mas não estão acima do trono porque são maiores do que aquele que está no trono. Porque maiores do que ele é aquele que está no trono. Sabe por que eles estão lá em cima do trono? Sabe por que eles vão mais alto do que os querubins, que na hierarquia dos anjos são os maiores do que eles? Sabe por que eles vão mais alto do que qualquer um no céu? É simples. Fala para o seu irmão assim, me ajuda a pregar, seja profeta, e fala bem assim para ele, olha. Fala assim para ele, estou vindo aqui porque aqui o mistério é grande. Fala bem assim, olha. Glória a Deus. Ô, glória. Quando tu aprender, fala para ela aí, a priorizar a adoração, aí Deus te tira lá de baixo e preserva a tua posição. Ele te coloca lá em cima. Glória a Deus. Deus te tira de um lugar e te coloca lá. Aleluia. Tá confirmando, gente. Olha aí, Na hierarquia dos anjos, olha aí, Jesus. os maiores são os querubins. Os serafins são os menores. Só que agora os serafins estão em cima. Por quê? Porque quando tu adora com força, aí Deus fala, não, teu lugar não é aqui, teu lugar é ali. Você pôr lá em cima. Glória a Deus. Quanto mais me adora, mais vai subindo degraus. Aleluia. Ninguém é pastor porque quer. Ninguém é evangelista porque quer. Ninguém é missionário porque quer. Para chegar em um cara, é necessário, fala para o seu irmão, ser um verdadeiro Ser um verdadeiro adorador. adorador. Porque no céu adorador não entra. Aleluia. Glória a Deus. Adorador é no mundo. No céu é verdadeiro adorador. Glória a Deus. Verdadeiro é a mesma coisa de vencedor. Vencedor no céu, se tu procurar, tu não acha. Fala para mim assim, por quê, pastor? Porque lá Deus fala bem assim, não, aqui só é mais que vencedor. Glória a Vencedor Deus. só tem lá na terra, aqui é mais. Aqui não Aleluia. tem vencedor, aqui tem mais que vencedor. Mais que vencedor. Verdadeiro adorador. Na terra tem adorador, na terra tem vencedor. Mas no céu não. No céu é mais que vencedor. E verdadeiros adoradores. Porque os verdadeiros adoradores, ele alcança lugar que um adorador qualquer não alcança. Pastor, por quê? Porque adorador, ele vem aqui só para brilhar, ele não volta, ele só vem se for para fazer acontecer, se for para sentar e ver, ele não vem. Mas o verdadeiro não. O verdadeiro ele vai. E quando ele sai, ele não se esquece do que Deus fez. E chega no céu mais que vencedor. Isaías está de olho lá em cima. E vê os serafins cobrindo o rosto. Cobrindo o quê? Sabe por que eles estão com o rosto coberto? Porque aqui ele quer nos ensinar que quem tem que aparecer não sou eu. Jesus, Não é você que tem que aparecer. Tá forte. Por isso que João Batista fala que eu diminua. Eu não sou nem digno, desapareço daqui agora. Eu bato a fumacinha do ninja e sumo no mundo. Eu não sou nem digno de desatar a correia das alpacas do homem. Olha que Jesus usava uma alpaca simples, igual, típica da época, mas só porque estava nos pés de Jesus, para João Batista era a alpaca mais importante da face da terra. Eu não sou nem digno que eu diminua. Porque os serafins estão cobertos? Porque eles não estão preocupados em aparecer. Aleluia. Quem tem que aparecer é quem está sentado no alto e sublime. Glória a Deus. Aleluia. Agora o interessante é que quem entra descoberto no culto começa a pôr defeito em tudo. Quem entra descoberto no culto apóstolo começa a pôr defeito em tudo. Meu Deus. É verdade. Por isso que quando Jeremias, no capítulo de número 18, desce na casa do oleiro, ele fala bem assim, olha, eu desci a casa do oleiro. Só que quando chega na casa do oleiro, não tem só o oleiro. Fala para o seu irmão assim, ó, tem muitos vasos. Muitos vasos. Fala para o seu irmão, mas Jeremias desceu lá, não foi para ver vaso, foi para ver o oleiro trabalhando. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele entrou coberto na casa do oleiro. E a primeira coisa que ele viu não foi os vasos. A primeira coisa que ele viu foi o... Porque, fala para o seu irmão, o vaso falta na casa. Mas o oleiro está lá todo dia. Na Glória a casa. Deus. Ele não falta na casa. Pode faltar vaso, mas não pode faltar o oleiro. Glória a Deus. Aleluia.
Eles entram cobertos, porque não estão preocupados em aparecer. Não estão preocupados com oportunidade. Sabe por quê? Fala para o Senhor, seja profeta, fala assim, oportunidade que tu já teve. Eita Deus! Só de entrar por esta porta. A tua maior oportunidade é essa, de entrar por esta porta. E quem entra sem querer aparecer, se não receber oportunidade para cantar aqui na frente, ele fala, eu vim aqui, foi para adorar. Se eu não cantar lá na frente, no banco eu canto. Eu não vim aqui para aparecer, porque quem tem que aparecer é quem está sentado no trono. É por isso que ele fala, estavam cobertos. Agora o interessante é que os serafins, eles estão o tempo inteiro em movimento. Sabe por quê? Porque onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Para quê? Para estar em movimento. Para quê? Para falar em línguas, para profetizar, para levantar e passar um recado. A liberdade. Pastor, como assim? Se você olhar para baixo, se os serafins olhar para baixo, eles vão ver os querubins. O interessante é que os serafins estão em cima do trono, só que os querubins estão embaixo do trono. A Bíblia diz que Deus está sentado no trono. Porém, embaixo do trono há uma plataforma chamada, por Ezequiel, de plataforma de bronze. É chamado de mar de vidro. É chamada de mar de cristal. Esta plataforma, em cima dela, tem o trono. Abaixo da plataforma, 4 rodas. Para cada uma das rodas, um querubim. Só que os querubins estão parados. As asas estão para baixo. Só que o profeta Ezequiel, no capítulo 1, fala que tem algo a mais. Não é só Deus, não é só o trono, não é só a plataforma de vidro, não é só as rodas, não é só os querubins para cada uma das rodas. Ele olha um pouco mais adiante do trono e ele fala, eu vi o Espírito de Deus. E ele fala mais, e quando o Espírito de Deus se movia, ia adiante, os 4 seres viventes erguiam as suas asas e entronizavam em cima dela o tabernáculo. Eles iam na direção que o Espírito ia. Glória a Deus. Eles não se viravam para a esquerda e também não se viravam para a direita. Eles iam aonde o Espírito. Fala para o seu irmão, não seja guiado por falácias dos homens lá fora. Aleluia, glória a Deus. Seja guiado pelo Espírito. Fala para ele, tu é escolhido. Então saiba que escolhido não tem escolha. Deus te escolheu. Aonde há o Espírito de Deus, a liberdade. Quem é guiado pelo Espírito Santo não é guiado pela sua própria vontade. Não é guiado pela sua própria vontade. Eles estão em movimento porque o Espírito se movimenta. Os serafins estão em movimento porque o Espírito se movimenta. E o interessante é que quando ele vê esta adoração, os serafins estão olhando uns para... Olha que interessante, os serafins não estão olhando para quem está no trono. Ele está olhando um para... Sabe por quê? Porque diante daquele que está sentado no trono, não tem essa de eu gostar de você e não gostar dela. Não tem essa de eu dar paz para você e não dar para ela. Não tem essa de eu dizer assim, ó, com fulano eu não canto. Quando fulano cantar eu vou fechar a boca. Agora quando fulano cantar eu vou até pular da cadeira. Não tem isso. É um para o outro. Adorando o mesmo Deus. No mesmo ambiente. É um virado para o outro. Glória a Deus. É, Jesus, aleluia. Porque ninguém pode dizer assim, eu adoro mais. É um para o outro. Fala para o seu irmão, quem está na presença, abre a boca. Porque no culto dos serafins, na adoração deles, não tem essa de adorar de boca fechada, não. Aleluia. Eles olham uns para os outros, aí um fala, santo. Aí o outro grita, santo. Aí o outro fala, santo. Aí o outro, santo. Aí o outro, santo. É só santo. Aí tu está enjoado de ouvir um só louvor. Lá é só santo.
É o Senhor. É o Senhor dos exércitos de quê? Dos exércitos de Israel. É o Senhor dos exércitos de quê? Dos exércitos de anjos poderosos. É o Senhor dos exércitos. Ele é misericórdia, mas é santo. É amor, mas é santo. Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Esta igreja está cheia da sua glória. E quem saiu de casa no ano da prova, então aqui para adorar, está cheio e cheia da glória de Deus. Aleluia! Fala para os irmãos, seja um adorador. Porque Deus te escolheu. Isaías agora olhou para os lábios dos serafins, adorando a Deus. Olhou para tanta pureza, porque quando os serafins clamavam, adoravam, os umbrais da porta do templo se moviam, ou seja, o mundo espiritual mexeu com o mundo físico, com a matéria da terra. Os umbrais das portas se moveram. Fala para o seu irmão, aquilo que está parado só vai se movimentar quando tu adorar. É por isso que não saiu do lugar ainda. Porque não está adorando. É por isso que as coisas não se mexeu. É porque não está adorando. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. Isaías, quando olhou os lábios dos serafins, disse: ai de mim, eu estou perdido, eu vou morrer, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Na hora, um dos serafins ouviu aquilo, porque serafim escuta também. Olhou para Isaías, desceu embaixo do trono, passou pelos querubins, passou pelas quatro rodas, com uma tenaz na mão, pegou uma brasa viva que havia tirada do altar, e com esta brasa voou na direção de Isaías, dentro do templo, no auge da sua prova, olhando para cima. E quando ele chega no templo, ele toca nos lábios de Isaías. Fala para o seu irmão assim, ó, tu já é limpo. Mas existem algumas impurezas que Deus quer remover. Lembra de Pedro? Lembra de Pedro? Jesus pegou uma bacia d'água e começou a lavar os pés, né? Quando chegou a vez de Pedro, ele... Não, aqui não. Aqui não. O Senhor não vai lavar meu pé. Jesus falou assim, olha, o que eu faço hoje tu não entende. Se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Sabe o que é que Pedro falou? Então já que tu vai lavar os pés, lava logo o corpo todo. Imagina Isaías falando dessa, então já que tu trouxe uma brasinha, leva de volta e derrama uma labareda de fogo no homem. Imagina Isaías falando assim, não, derrama logo então uma labareda de fogo. Eu imagino que Deus falaria para Isaías o que Jesus falou para Pedro. Pedro, já estás limpo. E aquele que está limpo não precisa lavar o corpo inteiro não, só as mãos. Eu imagino que Deus falaria, Isaías, para que labareda de fogo? Tu já é fogo. Só vão purificar algumas coisinhas. O teu lábio, a tua boca, que pode fazer com que você perca as bênçãos. Por isso que Davi fala, coloca um guarda na porta da minha boca, para que eu saiba falar uma boa palavra no momento certo. Não é palavrão, não é maldição, não é xingamento, é uma boa palavra. Tocou nos lábios de Isaías. Sabe onde estava o pecado de Isaías? Fala para o seu irmão, na boca, nos lábios. Teu pecado foi perdoado, toda a tua iniquidade foi apagada. Fala para o seu irmão, agora ele estava pronto para as boas novas. Quem aqui é batizado nas águas? Já sou o primeiro. Quando Jesus se batizou nas águas, irmãos, o Espírito Santo veio sobre ele. Aí Deus não deu um intervalo de tempo. Deus não falou bem assim, olha, daqui a 2 dias eu vou levar o meu filho para o deserto.
Ou senão daqui uma semana. Ou senão quando passar um mês eu vou mandar ele para o deserto. Não. Jesus acabou de sair das águas. O céu se abriu e Deus falou assim: este é meu filho, este é o meu, em quem eu tenho contentamento nele. E o contentamento de Deus não demorou um dia, não teve intervalo de tempo. Produziu, sabe por quê para Jesus? Deserto. Fala para o teu irmão: está no deserto? É porque tu é filha. É porque tu foi ungida. O Espírito Santo desceu sobre você e já vai te levar para deserto. Não é mar de rosa, mas o Deus que te leva para o deserto não te abandona no deserto. Fala para você, não tem palavra aí? Sabe por quê, apóstolo? Já estou encerrando. Porque quando Jesus foi levado para o deserto, em Mateus capítulo 4, depois de ser ungido pelo Espírito do Senhor para proclamar as boas novas, para pregar as boas novas, quando ele foi levado para o deserto, o diabo se aproximou dele. Mas não se aproximou como o diabo. Porque aí fica fácil, o diabo vir, tu vai falar o quê? Olha, sai fora, rapaz. Está querendo o que é aqui, né? Assim? Mas a Bíblia fala assim: ó, o tentador se aproximou dele. Porque tudo aquilo que é tentador chama atenção. É curioso. É bonito. Tudo aquilo que é tentador desperta a curiosidade. Jesus já tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Aí vem o tentador, disfarçado de anjo de luz. Só para me ter certeza que é tu mesmo, transforma a pedra em pão. Se Jesus transformasse a pedra em pão, ele não estaria pecando. Ele não estaria saindo dos propósitos de Deus. Ele só estaria colocando em dúvida o que Deus já falou que ele era. Ele só ia fazer isso. Jesus ia pôr em dúvida a palavra de Deus. Porque eu já disse: se tu és o filho, é como se Deus falasse: está duvidando que tu és o filho? Se tu és o filho de Deus, transforma aí essa pedra em pão. Ele veio como tentar. Fala para o seu irmão assim: ó, Jesus disse que está escrito. Olha que interessante. Está escrito. Palavra dita. Palavra dita, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Aí agora inverteu, já não é mais o tentador. Agora é: então, ó diabo! Ó diabo! Sabe por quê? Porque o tentador pode vir para te tirar dos planos. Pode vir para colocar em dúvida o que Deus já falou na tua vida. Mas se tu é homem de Deus e mulher de Deus que ama a palavra, que faz como Davi: para teus santos mandamentos que amo, levanto as minhas mãos e medito em teus decretos, o meu prazer está na tua lei, medito na tua lei dia e noite. Se prepara que se tiver palavra, a máscara do diabo cai. Glória a Deus. Glória a Deus. A máscara do diabo cai. Eu creio. Então quando ele disse está escrito, a máscara do diabo caiu. Sabe por quê? Porque olha o que o diabo está dizendo: se tu és o filho de Deus. Só que antes dele ir para o deserto, Deus já disse: este é o meu filho. Glória a Deus. Você não é o que o mundo diz que você é. Você é o que Deus disse que você é. Aleluia. Você não é o que o diabo pensa que você é. Você é o que Deus disse que você é. E você, para provar que é filho de Deus, que é mulher de Deus, não precisa provar nada para ninguém. Fala para o seu irmão: continua fazendo a obra. Fala para o seu irmão: a árvore não fala, mas é reconhecida pelos seus frutos. Glória a Deus. Aleluia. A árvore não tem boca, mas é reconhecida pelos seus frutos. Não precisa provar que teu trabalho é o trabalho de Deus. Que você é homem de Deus, mulher de Deus. Não precisa. Porque Deus já falou quem tu é e as palmas glorificam e exaltam. Glória a Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Espírito Santo de Deus falou grandemente conosco. Amém? Vamos se levantar e vamos orar. Porque não podemos encerrar esse culto sem uma oração. Amém? Meu Deus, a tua palavra foi ministrada. Ah, Espírito Santo de Deus, tu, Senhor, está confirmando cada situação aqui neste culto.
o chamado de cada um, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, porque essas pessoas vão sair daqui hoje renovadas, marcadas com o chamado, marcadas com aquilo que o Senhor tem para realizar na vida de cada um, de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, eu declaro, eu profetizo, amados, para a sua vida, as bênçãos do Senhor. Vá em paz, vá debaixo destas bênçãos. Você que está assistindo, que ainda não entregou a vida para Jesus, entrega a sua vida correndo para Jesus. Amém. Você que estava afastado dos caminhos do Senhor, volta correndo. Você que estava afastado do teu chamado, volta correndo para o teu chamado. Você que não era batizado nas águas, me procura, porque nós vamos providenciar o batismo para que o teu chamado seja aflorado cada vez mais e você dê fruto. Vá debaixo dessa bênção, debaixo dessa unção. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre a tua vida as ricas, doces bênçãos dele, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Deus abençoe. Vou dar 2 recadinhos. Aliás, primeiramente agradecer aos cooperadores que estão nos ajudando, que doaram. Teve empresa que doou carreta cheia de doação, cheia de alimento. Teve empresa que doou. Olha, falaram para mim assim: ah, mas a sua igreja é pequena. Eu não enxergo aqui pequeno, eu enxergo aqui grande, porque grandes são os colaboradores que Deus tem colocado no nosso caminho. Nós ainda não estamos no nosso prédio, mas Deus já está providenciando. Eu agradeço aos colaboradores, eu agradeço essas pessoas também daqui que contribuíram, que estão ajudando. Em nome de Jesus, muito obrigada. Deus abençoe, o Senhor retribua a 30, 60, 100 por 1, porque isso também é oferta. Amém? E no domingo nós teremos um culto especial para o Dia das Mães. Você que é mãe, você que é filha, você que é mulher estéril. Eita, é forte. Você que é mulher estéril e deseja ter filhos, venha domingo neste culto, porque eu vou te ungir com o óleo da unção. Eu vou te ungir, o Senhor já me deu poder e autoridade para orar por muitas mulheres estéreis e elas foram mães de filhos. Então, amados, é culto especial Dia das Mães, então aproveita para receber essa bênção. Venha domingo, o culto começa às 18h30. Na segunda-feira nós teremos o culto de mulheres guerreiras. Também é um culto especial, é o culto mensal de mulheres que nós fazemos. Tem lotado, é como o pastor falou, chegue cedo. Chegue cedo para ter lugar, porque tem lotado. Infelizmente, a Aline, a adoradora Aline, não vai conseguir estar conosco. A mãe dela, a pastora Alzira, entrou em contato comigo hoje, disse que ela não vai conseguir estar, mas a pastora Carla vai pregar no lugar dela. Então, glória a Deus por isso, né? Que o Senhor levanta ajudadores aí. No sábado, eu esqueci de falar o principal também, ó, pastor. Você falou de monte, né? Sábado agora, 15 horas, nós teremos o nosso encontro com Deus no monte. Amados, é forte. Antes era amanhã com Deus, agora nós estamos fazendo encontro com Deus, porque nós mudamos o horário por conta de algumas pessoas, por questões de trabalho, não conseguiriam estar conosco, portanto nós iremos sábado às 15 horas para o monte. Deus abençoe, vá debaixo dessa bênção, dessa unção. Muito obrigada, pastor Robson. Que o Senhor te retribua poderosamente no teu chamado, na sua vida pessoal, na sua empresa e te honre. Em nome de Jesus, muito obrigada por ter honrado o compromisso. Bom?
Ele falou, eu tenho que ir. Eu recebi o recado. E glória a Deus, muito obrigada. Vocês, a pastora Márcia, o pastor Carlos, bispo Tarica, você também, eu esqueço o seu nome, Adalberto, você está lá no meu Face, eu esqueço o seu nome. Flavinha, muito obrigada. Em nome de Jesus. Muito obrigada. Irmã, qual que é o seu nome? Priscila. Deus tem uma obra aí, hein? Tomou posse, né? Então, eu quero ouvir o testemunho. Amém? Dona Lourdes, não preciso falar mais nada, né? É descer as águas do batismo e começar a fazer a obra. Deus abençoe. Beth, recebeu, né? Então já sabe. Deus abençoe a todos. Muito obrigada pelo seu recado. Bom da bênção, amém.